sou a Camila Fux Chaves, sou profissional de educação física. Sempre fui apaixonada por esporte, desde muito nova, com a experiência da fisioterapia. Eu fazia fisioterapia, então já mexia com alguns acessórios esportivos, bolas. Então minha paixão começou daí, eu já vinha, sempre falo que eu venho com essa veia esportiva, né, desde de nascença. E aí comecei a fazer esporte, praticar, e aí na época da formação, de fazer um vestibular, eu não optei primeiro pela educação física, eu fiz design de interiores, porque eu também gostava dessa área de arte. Só que aí depois de formada eu percebi que não ia ser feliz nessa área, trabalhando com isso. E aí fui fazer teste vocacional e aí realmente percebi que a educação física, a ligação com o meu esporte era mais forte do que qualquer outra coisa. E aí resolvi encarar a educação física. É uma deficiência, na verdade, na coluna, é uma má formação da coluna vertebral, chamada mielomeningocele, que acontece durante a formação do feto na barriga da mãe, por vários motivos. A maior incidência é a deficiência de ácido fólico durante a ingestão do ácido fólico da mãe, então a maior incidência é isso. Não tem uma causa específica, mas a maior incidência é isso. E a minha lesão é lombosacra, que acomete os membros inferiores, não tenho sensibilidade do joelho para baixo, não tenho movimentação de pé também. E aí também interfere na urina também, então eu preciso fazer uso de sonda. Então é uma deficiência que causa isso. Dependendo do nível da lesão, pode causar mais comprometimento à pessoa. Foi um processo praticamente assim natural, porque eu já vinha começando desde a fisioterapia, né? Já vinha movimentando o corpo. Então comecei como forma de reabilitação, na verdade, no Hospital Sara, que é um hospital bastante renomado aí para reabilitados de lesão medular, enfim. E aí eu comecei a praticar algumas coisas lá. Meu primeiro esporte, eu comecei a fazer o basquete em cadeira de rodas, porque os médicos mesmo me auxiliaram. Me indicaram, né, o basquete em cadeira de rodas que eu tinha bastante força nos braços, então eu poderia fazer esse esporte. E desde então eu me apaixonei, foi a minha primeira modalidade que deu start aí para mim começar outras a praticar também. Grande dificuldade que eu e outras milhões de pessoas com deficiência também têm é de encontrar locais, né? O meu primeiro esporte foi num hospital, só com pessoas com deficiência e tal. Não trabalha a inclusão, né? Porque a gente só tem pessoas com deficiência lá. Então a minha grande dificuldade foi essa, de encontrar locais que sejam adaptados, que tenham as atividades adaptadas e principalmente que tenham profissionais preparados para atender esse público, porque eu vejo muita escassez ainda na minha formação e tantas outras aí de atividade física que ainda peca nesse lado da inclusão atitudinal. As dificuldades foram de encontrar locais, porque eu sempre quis ser atleta paralímpica, por exemplo, de basquete em cadeira de rodas mesmo, só que na época que eu fazia lá no Sara, o único lugar que tinha fora era em Niterói, e na época eu morava no Meier, é uma distância muito grande, e na época eu estudava em colégios também diferentes, e aí não dava o deslocamento era muito ruim, né? Ter os estudos e o deslocamento do local, meus pais ainda não podiam ficar me levando, então eu tive essa dificuldade de encontrar locais e pessoas preparadas mesmo para me indicar outros lugares e tal, outras instituições, outros clubes que atendam pessoas como eu. Eu acho que foi uma coisa interna, na verdade, porque eu sempre vim com essa veia esportiva, assim, eu acho que já nasceu com a minha alma de esportiva mesmo. E eu sou a única da minha família que comecei com esporte e tal, o meu irmão agora pratica. Mas eu acho que isso veio comigo, assim, eu sou apaixonada e não desisto assim fácil das coisas. Vou em busca de melhor condições, vou adaptando as coisas que eu faço. Na época da escola, por exemplo, eu não era
Nunca fui incluída nas aulas de educação física, sempre tinha uma dificuldade e aí eu tinha que chegar para os professores e falar que eu poderia praticar as atividades, porque senão eles não iam me incluir, eles ficavam assustados, ficavam com medo. Ainda não tinha, eu nasci nos anos 90, né? Então ainda não se falava da inclusão, mas não era uma coisa muito praticada. Então foi muito difícil essa época da escola. Mas como eu vim com essa paixão por esporte mesmo, de tentar cada vez mais atividades físicas e esportes, eu continuei, mesmo com as dificuldades, assim, tive que desistir de alguns esportes, dos locais, enfim, das pessoas mesmo que não me incluíram, e aí eu partia para outros esportes. Sempre tentei me reinventar e inovar nos esportes. Eu já fiz natação, vôlei, basquete, tênis em cadeira de rodas, já fiz equitação, surf, bodyboard, futsal também fazia. Então, sempre fui apaixonada, sempre tentei da melhor maneira possível. Já joguei tênis de mesa também. Então, sou apaixonada, já saltei de parapente. Então, tudo que tiver chance de eu participar e das pessoas me incluírem da maneira certa, eu encaro. Que hoje é chamado de parasurf, que a gente está lutando aí, a equipe está lutando para se tornar um esporte paralímpico, que ainda não é, infelizmente. Uma que eu lembro bastante, na época da escola, eu tive uma única professora de educação física, mulher, que ela foi a única que sempre me ajudou, sempre me inspirou a fazer as atividades, sempre me ajudava. E aí ela foi a única pessoa que falou que eu ia ser formada em educação física, que eu poderia fazer, que era a minha cara isso, que não tinha outra escolha a não ser a educação física. Então isso me marcou muito e hoje eu lembro exatamente assim do rosto dela, da atitude dela me falando isso. Assim, eu queria até poder encontrar ela novamente, saber como ela tá e tal, porque foi uma pessoa muito marcante na minha vida, assim, que me inspirou e hoje eu lembro dela e nas minhas aulas também eu lembro dela, então foi uma pessoa muito importante. Procurar apoio tanto familiar, tanto dos amigos verdadeiros, porque eu sei que muitos, quando descobrem uma deficiência, a própria família, os próprios amigos abandonam, não quer saber, só porque a pessoa adquire uma deficiência. Então, para que não desistam desses obstáculos, né? A gente tem muitos obstáculos aí nas ruas também, nas cidades. Nossas cidades não são preparadas para atender uma pessoa com deficiência. Então, que procure o maior apoio emocional possível para você se fortalecer e principalmente apoio psicológico também. A saúde mental é muito importante nessa caminhada de adquirir uma deficiência, né? Porque a pessoa fica realmente sem saber o que fazer. A gente tem exemplos aí, Fernando Fernandes, já Laís Souza, que conseguiram se reerguer, né? Se reinventar através do esporte. Hoje em dia a Laís Souza é palestrante. Então tem muita coisa para a gente fazer. Basta a sociedade mesmo dar essa condição da gente poder se fortalecer também e dar condição de trabalho, dar condição de atividade física, porque ainda é muito pouco, mas está caminhando para uma melhora. Então, eu vou adaptando da maneira que eu posso. Por exemplo, membros inferiores. Eu tenho pouca mobilidade de membros inferiores, então algumas coisas eu consigo fazer, outras não. Então eu vou fazendo as movimentações, algumas movimentações são com menos amplitude, mas eu faço. O importante é estar sempre movimentando, sempre mexendo o corpo. Agachamento, por exemplo, eu faço segurando em algum local. Extensão, flexão de pernas, eu consigo fazer com menos amplitude. Às vezes consigo também adaptar algum acessório para poder prender, não me lesionar também, porque isso é muito importante e a maioria das pessoas com deficiência, né, já vem com uma condição
que propicia mais as lesões, então é muito importante você saber adaptar da maneira correta e ter os acessórios adequados para você poder fazer. Então eu vou fazendo o que dá, o que não der eu adapto e o que não der mesmo eu não faço, não fico assim frustrada, não fico achando um problema isso. Significa tudo, assim, eu me reinventei como pessoa, assim, o surf principalmente foi um divisor de águas, assim, para mim, porque é um esporte que você está em um ambiente totalmente público, né, com milhões de pessoas, pessoas pobres, pessoas ricas, tá? Num ambiente totalmente inclusivo, então o olhar das pessoas muda, adaptando, né, tem as cadeiras anfíbias que a gente consegue percorrer as areias. Minha autoimagem também melhorou muito depois que eu comecei a fazer esportes, assim, eu me sinto muito mais confiante, muito mais feliz praticando do que se eu fosse uma pessoa que não praticasse. Assim, eu sei que tem pessoas que não praticam, muitas vezes vêm através do esporte, né? Mas tem pessoas que não gostam do esporte, mas é importante sim para a sua saúde mental, sua saúde física, praticar. Uma hora você vai ter que fazer uma musculação ou alguma outra atividade para poder você se manter o mais saudável possível, né? E para o seu dia a dia também interfere muito, assim, meu dia a dia mudou totalmente, assim, eu consigo fazer coisas que antes eu não conseguia e tal. Eu ando de muletas também e aí com a cadeira eu consigo ter uma mobilidade também melhor para fazer as atividades de vida diária. Então, isso tudo o esporte trouxe para a minha vida, assim, tanto de físico, tanto de mental.